Então, retomando o conteúdo, aqui nessa aula eu vou terminar a aula 1 de cinemática escalar, onde a gente vai fazer alguns exercícios resolvidos. Então, eu vou apresentar o exercício. A partir do que você já estudou até aqui, tenta resolver por conta própria, pausa o vídeo, defina o que é a cinemática, né? O que a gente estudou até aqui, o que para você, o que você entendeu do conteúdo até o momento, o que significa a palavra cinemática, o que ela está associada, tá? Então, a cinemática, eu já vou colocar aqui a resposta. Isso aqui é um conteúdo já focado em exercícios resolvidos para que você possa estudar. Então, a cinemática ela é uma parte da física que estuda o movimento dos corpos, descrevendo a sua posição, a sua velocidade, aceleração, sem analisar as causas do movimento. Quem estuda as causas do movimento é a dinâmica. Nessas aulas, a gente não vai trabalhar a parte de dinâmica, a gente vai trabalhar nas aulas de dinâmica, onde eu vou explicar as leis de Newton. Tá? Explique por que o movimento é um conceito relativo. Então, como eu expliquei na aula, né? O movimento ele é um conceito que é relativo, depende do referencial ou em que você está observando o movimento. Tá? Então, a resposta seria o seguinte: um corpo ele pode estar em movimento em relação a um referencial. Tá? Então, depende do referencial. E em repouso em relação ao outro. Tá? Portanto, o movimento depende do observador. Na aula anterior, nessa aula, esse vídeo que eu estou gravando é uma continuação da aula 3 de cinemática escalar, parte 1. Então você vai perceber que nessa aula eu dei um exemplo em que eu mostrava que para um referencial o objeto está em repouso, mas para outro ele está em movimento. Retoma o conteúdo daquela aula que você vai entender bem o que significa esse conceito de relativo. Então, quando eu falo de referencial, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que é um sistema ou um objeto adotado como referência para descrever a posição e o movimento do corpo. Quando eu falo a respeito de um ponto material e um corpo extenso, eu tenho uma diferença bem sutil, né? Então, quando eu falo em ponto material, eu não estou interessado em saber as dimensões daquele objeto. Então, um ponto material, as dimensões são desprezíveis, tá? Em relação ao problema estudado. Agora, o caso de um corpo extenso, que ele possui dimensões e essas dimensões precisam ser consideradas na análise do movimento. Então, você tem duas características aqui. As dimensões podem importar se o corpo é extenso. Então, isso vai influenciar na descrição do movimento. Agora, quando não importa as dimensões do objeto, eu estou só interessado em saber o movimento daquele ponto material, a gente vai chamá-lo de ponto material, né, no caso. Qual que é um avião realizando um voo internacional pode ser considerado um ponto material? Sim, né? Porque por mais que o avião tenha dimensão, ele tem um comprimento, eu não estou interessado em saber o tamanho, quer dizer, o tamanho não influencia na descrição do movimento nesse caso. Então, por isso que eu vou considerar que o avião, por mais que seja um corpo extenso, ele vai ser tratado, nesse caso, como ponto material. Então, ele é um ponto material, porque em voo de milhares de quilômetros, as dimensões do avião não vão influenciar ou são pequenas comparadas às distâncias percorridas. A distância percorrida. Então, o tamanho dele é desprezível. Quando a gente fala de trajetória, como é que você define uma trajetória? Pausa o vídeo e tenta responder por conta própria.
Trajetória é o conjunto de posições ocupadas por um corpo durante o seu movimento, formando um caminho percorrido. Né? Então, você pode ter uma trajetória curvilínea, você pode ter uma trajetória retilínea e assim por diante. Então, a trajetória é um conceito extremamente importante para descrever o movimento. Quando eu falo de trajetória, ela depende do referencial? Explique utilizando um exemplo. Se você bem lembra dessa aula, no começo dessa aula eu falei de um exemplo em queda livre, uma bolinha dentro do ônibus. A trajetória depende do referencial? Naquele exemplo que eu expliquei, sim, né? Por quê? Porque o exemplo da bolinha lançada para cima de um ônibus, por exemplo, é um movimento em que ele faz uma trajetória que ela é apenas vertical, né? Para o passageiro que está dentro do ônibus. Mas a trajetória é parabólica para um observador que está fora do ônibus, na calçada. Ele está observando a situação e para ele o movimento é parabólico. Combinado? Vamos para o próximo exercício? Se eu tenho um passageiro e ele está sentado em um trem, está em repouso ou em movimento? Essa é uma pergunta interessante. Responda de acordo com o que você entendeu até agora. Pausa o vídeo e responda. Justifique sua resposta considerando dois referenciais diferentes. Então, nesse caso, em relação ao trem, se eu estou dentro do trem, o passageiro está em repouso em relação ao trem. Isso é fato. Agora, em relação ao solo, à estação, ele está em movimento com o trem. Como você pode observar naquele exemplo que eu coloquei na aula no vídeo anterior. Cite 5 exemplos de referenciais utilizados na física. A terra, o solo no caso, o automóvel. Você pode usar o trem também como referencial, um avião, um satélite artificial. Tudo esses são exemplos de referenciais. O que representa a coordenada S em cinemática escalar? A coordenada S representa a posição do objeto. Lembra, S é apenas posição, não é deslocamento, tá? Em relação à origem escolhida no referencial, que é medida ao longo da sua trajetória. Então, eu tenho a posição do objeto. Esses pontos aqui representam, por exemplo, a trajetória de um objeto do ponto A até o ponto B. Nesse caso, eu tenho uma trajetória em que cada posição aqui, cada pontinho, é a posição S do objeto em movimento. Então, essa é a trajetória. Se eu tenho um móvel que se encontra na posição 45 metros, o que essa informação representa? Ela representa apenas a posição do objeto, né? Porque eu não tenho nenhuma informação além disso, além da posição. Então significa que apenas o móvel está localizado na posição 45 metros da origem. Se eu tenho uma reta aqui, um exemplo, aqui a posição 0, aqui ele está na posição S. Essa posição S em relação à origem. Tá? A distância em relação à origem é 45 metros. Tá? Essa é a única informação que eu tenho. Mas isso não significa que ele andou 45 metros. Tá? Não indica quanto ele percorreu, nem como ele chegou até essa posição. Então, a descrição do movimento ela precisa ter mais informações para caracterizá-lo por completo. Então, explique por que conhecer apenas a posição de um móvel não é suficiente para determinar a distância que ele percorreu. Então, eu preciso ter uma informação do histórico de movimento desse objeto. Ele partiu da origem
ou ele partiu de uma outra posição que não é a origem, tá? Então, porque diferentes trajetórias podem terminar na mesma posição. Posso ter uma outra, posso ter, ou ele pode ter saído da posição inicial, 0, origem, e ido até a posição S, ou ele pode ter saído da posição menos 50 e ido até a posição S, ou da posição 500 e percorrido até a posição, se deslocado até a posição S, 45 metros. Então, para caracterizar, é necessário você saber um histórico a respeito das posições do objeto em função do tempo. Então, apenas a posição final não permite determinar a distância percorrida. Você precisa de um histórico do movimento daquele carro ou daquele objeto em movimento. Vamos lá. Exercício 13. Um móvel vai da posição x0, 5 metros, para a posição x igual a menos 3 metros. Você percebe que aqui eu tenho muito mais informação que o exercício anterior. Ele fala para você que ele saiu da posição x0 e foi até a posição x. Então, eu tenho as posições e aí ele pede para você o quê? O deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento é exatamente a diferença entre a posição final e a posição inicial, que a gente chama de ΔX. Esse aqui é o deslocamento. Então, o que é o deslocamento? Substitui os valores menos 3, leva em consideração o sinal. Isso é extremamente importante. Menos 3, menos 5. E a posição inicial é 5. Né? Então, você vai ficar com menos 3, menos 5, que dá menos 8. Então, o sinal negativo indica que o movimento ocorreu no sentido oposto ao eixo positivo. Tá? A gente pode concluir aqui que o deslocamento é sempre a posição final menos a posição inicial. Isso você caracteriza apenas o deslocamento nesse caso. Né? Se eu quero saber, por exemplo, a velocidade média desse objeto, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o deslocamento, no caso que eu tenho aqui, né, eu tenho o deslocamento, que é 200 metros, e divido pelo intervalo de tempo necessário para se deslocar 200 metros. Então, eu vou fazer 200 dividido por 25. Quando eu vou fazer essa razão, dá exatamente 8 metros por segundo. Isso caracteriza o quê? A velocidade do objeto. Então, significa que, em média, o objeto anda 8 metros a cada segundo. Tá? Então, a gente acabou de concluir o exercício 14. Exercício 15. É um pouquinho mais complexo, mas é interessante. Ó, vamos lá. Eu tenho um carro que ele tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa aceleração de 2 metros por segundo? Significa que a sua velocidade muda de 2 metros por segundo a cada segundo. Então, no caso, se ele começar com uma velocidade de 10 metros por segundo, depois de um segundo, a sua velocidade vai para 12 metros por segundo, porque a taxa de mudança de velocidade é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, está falando para você que a cada segundo a velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Então, depois de um segundo, ela vai para 12. Depois de mais um segundo, ela vai para 14. Mais um segundo, ela vai para 16. E assim por diante. Eu tenho uma relação linear aqui com relação à velocidade. Então, eu posso estabelecer uma equação que descreve a velocidade em função do tempo. Tá? Então, muitas vezes você vai ouvir falar que a cinemática ela é determinística, né? Então, você pode caracterizar o movimento porque você tem uma regularidade devido ao fato que a aceleração ela é constante nesse caso, né? Isso só pode acontecer no caso em que a aceleração é constante.
Então, se eu quero determinar qual que é a velocidade depois de 5 segundos, eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu tenho a velocidade inicial, que é o v0, mais 2 vezes 2 é a aceleração, aqui, e t é o instante de tempo que eu estou interessado em saber. Então, isso aqui é exatamente o quanto que a velocidade mudou depois de 5 segundos. Então, a velocidade mudou em 10 metros por segundo. Então, eu já tinha 10 metros. Então, eu acrescentei a cada segundo 2 metros por segundo. Então, se passou 5 segundos, é 10 metros por segundo. Então, logo, a aceleração depois de 5 segundos equivale a 20 metros por segundo. Então, a velocidade do carro será de 20 metros por segundo. Ponto. Tá? Então, esse exercício, a princípio, não é muito complicado, mas se você tem alguma dúvida, para o exercício, retoma, vê onde que você errou e tenta refazê-lo novamente. Tá? Ou se não, deixa nos comentários que eu vou olhar com um cuidado e também acrescentar para as próximas aulas. Então, exercício 16. Um móvel varia a sua velocidade de 4 metros por segundo para 16 metros por segundo em 6 segundos. Determine a aceleração. Como é que você calcula a aceleração? Você vai calcular a variação da velocidade pela variação do tempo. Quanto que é a variação do tempo? A variação do tempo é exatamente isso aqui, ó, delta t, que é 6 segundos. 16 menos 4, que é o que estou fazendo aqui, ó, 16 menos 4, dividido pelo intervalo de tempo, que dá 12, dividido por 6, que dá 2 metros por segundo. Bem simples, né? Então, eu fiz a diferença e dividi essa diferença por 6, que no caso dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, mais um exercício só para concluir essa aula. Não, tem mais dois exercícios, desculpa, tem mais dois exercícios. Se esses últimos exercícios aqui ficou um pouquinho mais complicado, não se preocupe que eu vou trazer mais detalhes nas próximas aulas, mas comece a se acostumar com o fato que eu estou fazendo uma descrição do movimento, então é necessário você estabelecer relações ou equações que descrevam grandezas, por exemplo, velocidade, posição, tá? Isso vai ficar mais explícito nas próximas aulas, tá? Então, nesse exercício 17, ele fala o seguinte: eu tenho um móvel e esse móvel ele parte do repouso. Ele parte do repouso e ele percorre uma trajetória com uma aceleração constante, ó. Importante isso, aceleração constante, de 3 metros por segundo durante 4 segundos. Ele quer o deslocamento. Então, o que você pode fazer? Aqui eu tenho já uma relação que eu não defini nessa aula, mas entenda o seguinte: essa relação descreve a posição do objeto, o deslocamento do objeto, em função da sua velocidade e da sua aceleração. Esse é o caso do movimento uniformemente acelerado. Eu vou entrar mais em detalhe sobre esse movimento nas próximas aulas, tá? Então, entenda que esse movimento ele depende da velocidade inicial, da aceleração do objeto e também do tempo ou do instante de tempo em que você está interessado em saber o deslocamento. Então, se ele saiu da posição do instante inicial 0 e passou-se 4 segundos, qual que é o deslocamento nesse intervalo de tempo? O que eu vou fazer? Eu vou apenas aqui, nesse caso, substituir os valores. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0, né, porque ele parte do repouso. Velocidade é 0, né, que está aqui 0. É meio vezes a aceleração, que é 3, vezes 4, 4 é o tempo, 4 ao quadrado,
Então vai ficar 3 meios de 16. Então se você fazer essa multiplicação, dá 24 metros. Então, desde a posição que ele partiu até o instante de tempo de 4 segundos, ele se deslocou 24 metros. Tá? Perceba nesse caso que eu não tenho nenhuma informação a respeito da posição inicial desse objeto. Tá? Eu não sei em que posição que ele começou. Tá? Nesse caso, você pode até considerar que ele começou na posição inicial 0. Né? Mas isso não é uma verdade absoluta. Pode ter casos em que você pode ter que ele não saiu do 0 e ele se deslocou durante nesses 4 segundos 24 metros. Tá? Então, mais um exercício, a gente termina essa aula de exercícios. Explica a diferença entre o deslocamento e a distância percorrida. Na aula eu falei um exemplo bem clássico a respeito dessa diferença. Né? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ela depende apenas da posição inicial e final, enquanto a distância percorrida é uma grandeza escalar. Então, o fato das duas serem grandezas diferentes, uma é vetorial e a outra é escalar, que corresponde ao comprimento total da trajetória. Assim, um móvel pode ter um deslocamento nulo e uma distância diferente de 0, como em um movimento de ida e volta. Ele sai do ponto A, vai até o ponto B e retorna para o ponto A. O deslocamento é 0, porque o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, um menos o outro dá 0. Mas a distância não é 0, porque ela é uma grandeza escalar. Então, o deslocamento vai ser, por exemplo, se ele andou de A até B e percorreu uma distância D, e se ele volta do ponto para o ponto A, então quer dizer que ele andou 2D. A distância é diferente do deslocamento. Então, aqui a gente conclui essa aula de exercícios. Aqui no final eu coloquei alguns livros de referências, caso você queira estudar pelo livro também, mas o conteúdo dessa aula já tem bastante informação. Foque nessa aula, entenda bem os conteúdos dessa aula. Se você quiser se aproximar, recomendo muito seguir esses livros, que é uma boa base de estudo. Obrigado pela atenção e até a próxima.